Vamos iniciar uma nova semana de estudo da Palavra de Deus. Quero desejar a todos os irmãos uma feliz semana, que o Senhor abençoe cada um, abençoe o lar de cada um. Tenhamos uma semana feliz. Deus abençoe a todos. Na lição anterior, irmãos, estudamos sobre a descendência de Caim, a linhagem de Caim. Nós vimos desde Caim até Lameque, que era tetraneto de Caim, a quinta geração de Caim. E eles se constituíam naqueles que não faziam a vontade de Deus e que foram denominados na Bíblia como filhos dos homens. Esses praticavam o mal. Não estavam alinhados com o plano de Deus, não faziam a vontade de Deus, não estavam afeitos às coisas de Deus, mas às coisas dos homens. Ou como diz lá no Novo Testamento, com as coisas da carne. Por outro lado, vimos também a descendência de Adão e o seu terceiro filho, Sete, que teve também um filho chamado Enos. E lá diz assim: e então eles começaram a adorar a Deus, começaram a fazer a vontade de Deus. Eram os filhos de Deus, aqueles que faziam o bem. Na verdade, irmão, o que estava caracterizado agora, no início da povoação do planeta Terra, era que havia um grupo que praticava bem e um grupo que praticava o mal. Entretanto, irmãos, o mal se sobrepôs aos que praticavam o bem. E o mal cresceu grandemente, teve uma escalada do mal. A multiplicação dos seres humanos, irmãos, foi uma bênção. O Senhor havia abençoado tanto aqueles que praticavam o mal como os que praticavam o bem, com a multiplicação da raça, com a bênção de ter filhos. Gênesis 1, 28 diz a ordem de Deus, antes do pecado, muito antes do pecado: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Era esse o plano de Deus, e esse plano de Deus, irmão, se manteve mesmo quando Adão pecou. Se manteve mesmo quando a linhagem de Caim mostrou-se contrária ao plano de Deus. Mas veja, tanto os filhos dos homens quanto os filhos de Deus tiveram filhos e filhas. Agora, irmãos, no capítulo 6 de Gênesis, a gente vê que houve um problema. Havia as duas linhagens, os que praticavam o bem e os que praticavam o mal. Entretanto, irmãos, os que praticavam o bem se misturaram com aqueles que praticavam o mal. E aí, irmãos, não existe meio termo. Ou você pratica o bem ou você pratica o mal. Se você quiser associar o bem com o mal, ele vira mal, ele não vira bem. Veja lá, então, Gênesis 1 e 2. Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhos. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Veja, irmãos, o problema. Os filhos dos homens viram as mulheres, viram os filhos os filhos de Deus viram as filhas dos homens e cobiçaram. Veja, irmãos, qual foi o problema de Eva? Eva viu a fruta e achou que era boa. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens e acharam que eram adequadas para o casamento. Tomaram as filhas. Esse plural aí que acontece, irmãos, pode insinuar uma poligamia. Mas ainda tomaram para si as mulheres todas que escolheram. Parece que também foi uma escolha sexual, não de acordo com o plano de Deus. E qual foi o resultado, irmãos? Qual foi o resultado dessa mistura entre o bem e o mal? Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Primeira coisa nesse verso, irmãos, viu o Senhor. O Senhor sempre vê. O Senhor cuida. Sabe, irmãos, às vezes nós achamos assim: não, Deus é um Deus severo que fica olhando lá para ver o que está acontecendo de mal, para punir. Não, irmãos, Deus cuida, como um pai amoroso cuida do seu filho. Um pai amoroso vê o que o seu filho está fazendo.
quando as pessoas não percebem até, mas o pai vê, a criança está entrando numa situação de perigo, de risco, e o pai atua imediatamente. Era esse o que Deus estava fazendo. Deus viu, mas o que Deus viu? Deus viu que o homem era totalmente mau o tempo todo. Todos eram mal o tempo todo. Veja, irmãos, que decepção. A Bíblia diz que o Senhor se entristeceu. Veja lá, verso 6 do capítulo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Imagine, irmãos, Deus tinha planos tão bons para a humanidade, e agora a humanidade estava nessa situação, fazendo o mal o tempo todo. Todo o pensamento era mal. Decepção de Deus, e isso pesou-lhe o coração. Ele entristeceu-se. A Bíblia usa o termo arrependeu-se. Isso demonstra a tristeza de Deus ao verificar a situação que o planeta Terra se encontrava. E uma situação tal, irmãos, que não tinha volta, não dava para voltar, tinha que recriar tudo. Se quisesse dar um jeito na terra, tinha que recriar tudo. Gênesis 6, 7. O Senhor disse: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. O juízo divino. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que o juízo divino nunca vai chegar, que Deus é um Deus amoroso, e Deus é um Deus amoroso, mas Deus também é um Deus de justiça, e o juízo de Deus havia chegado naquele momento. Destruirei. E ele diz, irmãos, lá são 120 anos que haverá ainda de oportunidade para o homem. Mas veja, irmãos, ele ia destruir, ele ia reverter a criação, ele ia descriar, se é que a gente pode usar esse verso. Então ia acabar com tudo, ia acabar com a terra. E a graça, irmãos, aonde que está a graça de Deus? Onde está o amor de Deus para com a humanidade? Gênesis 6, 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O mundo estava quase que totalmente mal. Mas havia lá um homem íntegro, a Bíblia diz, ele era íntegro, era justo. E o Senhor se lembrou dele, o Senhor viu também Noé, cujo nome significa consolo, pode significar consolo. Ele era um consolo para Deus, que viu seus filhos tão perdidos na maldade, mas um homem íntegro, um homem justo, um homem que era temente a Deus. E o Senhor vai trabalhar com Noé. Vai trabalhar com Noé, com a graça do Senhor Deus, vai trabalhar com Noé para salvar o planeta Terra. E o que vamos estudar hoje, irmãos, o dilúvio, que vamos estudar nesta semana, o dilúvio, é um ato de destruição, de reconstrução do planeta Terra. Mas veja, ele é um ato de reconstrução. O Senhor quer reconstruir, o Senhor quis reconstruir o planeta Terra, para dar uma nova oportunidade para que homens e mulheres vivessem de acordo com o plano de Deus. É isso que vamos estudar nessa semana, e eu quero que cada um de nós se empenhe no estudo para entender o porquê do dilúvio e quais os planos de Deus para cada um de nós e para o planeta Terra.